Vai, trem. Aqui, nós paramos nisso aqui. Por quê? Não interessa se eu tenho aqui dois recipientes, puxa. Dois recipientes, ó. Tenho esse recipiente e esse recipiente aqui. Ó. Você tá percebendo que a área desse dito cujo aqui é muito maior que a área desse dito cujo aqui? Ou seja, mas se eu coloco um líquido aqui, coloco um líquido aqui, e coloco um objeto aqui, e o outro aqui, e se eles estão à mesma altura, ó, à mesma altura, a pressão é a mesma. Não importa o tamanho da área. A pressão sob a mesma altura é a mesma. Só que aqui, sai para lá, dito cujo de antivírus, some. Ó, aqui, então a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2. Quem é a pressão? Força pela área de 1, força de 1 pela área de 1. Quem é a pressão de 2? Força pela área de 2 sobre a área de 2. Força de 2 sobre a área de 2. Então, deixa eu admitir aqui a Gabriela e o Thiago. E aí, o que eu tenho? Se a área é menor, olha lá, quando eu faço essa razão aqui, essa razão dá quanto? 1. Quando eu faço essa outra razão, também dá 1. Porque se eu tenho uma força maior, aqui, o que a professora acabou de colocar? Sob a mesma altura, eu tenho a mesma pressão, não interessa o tamanho do recipiente, a área do meu recipiente. Então, aqui, nessa situação, a pressão de 1 é igual à pressão de 2. E daí, se eu tenho uma área maior, a força também será o quê? Maior. Quanto que dá isso? 1. Quanto que dá isso? 1. 1 não é igual a 1? Mas é lógico, professora, que sim. É lógico que sim. 1 é igual a 1. Então, 10 dividido por 10, 1. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, se eu tenho uma área maior, a força também é maior. E daí o que acontece? Naquelas prensas hidráulicas lá, aqueles macacos hidráulicos. Eles colocam um êmbolo aqui, aplicam uma pequena força desse lado. O que vai acontecer? Porque a área é maior do outro lado, o que vai acontecer? A força será muito maior. Porque a área é maior, a força é muito maior. E daí consegue se levantar um veículo do outro lado. Então, aplica-se uma pequena força, aplica-se uma pequena pressão sobre esse êmbolo aqui. Essa pressão vai sendo distribuída em todos os pontos de forma igual e chegar aqui, quando chega sobre esse outro lado aqui, como a área é maior, a força será também maior. E daí essa pequena pressão aplicada desse lado consegue levantar um automóvel do outro lado. Então, isso que acontece quando você vê agora, quando você lembrar e olhar esses veículos suspensos, você vai lembrar de quem? Princípio de Pascal. É fácil? Qual é a fórmula, professora? É isso aqui. Qual que é a fórmula do princípio de Pascal? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. O que mais, professor, o que pode complicar nos exercícios de princípio de Pascal? Primeiro, quando ele vai falar do princípio de Pascal, ele vai usar macaco hidráulico e prensa hidráulica. Então, ele falou essas palavras, prensa hidráulica, macaco hidráulico, você vai lembrar de princípio de Pascal. A fórmula é só isso aqui. É só isso aqui. O que ele pode complicar é o cálculo da área. Pega lá um cilindro, aí você tem que lembrar qual é a área de um cilindro. Só. Mais nada. O mais complicado é a área. Fora a área, não tem nada complicado. Deixa eu perguntar para vocês. Alguma dúvida, meus queridos? Meus lindos? Alguma dúvida? Dá até dó de vocês. Última aula física. Alguma dúvida? Falem comigo. Não
Acho que não, professora. Não. Vocês vão gostar dos exercícios. Vocês vão gostar, porque é muito fácil. Agora vamos para o outro. Porque o outro, a gente vai falar sobre... Aqui. Não, deixa eu continuar. Puxar para cá. Ó. Então, o que nós temos? Aqui é o princípio de Pascal. Aplica-se uma pequena pressão desse lado, uma pressão pela área, que é a pressão, e essa pressão vai sendo distribuída em todos os pontos. Se a área é maior, o que vai acontecer? Como pressão é força pela área, se a área é maior, a força também será maior. E daí eu tenho força pela área de 1 é igual a força pela área de 2. Só isso. Molezinha. Agora vem. Ai, meu Deus. Quem que é esse? O que é isso? O que é isso, professora? Isso aqui é empuxo. Professora, o que é empuxo? Aqui, a Gabriela e Thiago. O que é empuxo? Da onde que vem esse empuxo? Eu tenho um corpo aqui, eu peguei isso aqui da minha dissertação, gente. Ó, aqui eu tenho um corpo e esse corpo está dentro de um líquido. Aí o que eu tô vendo aqui que tem uma pressão? Tem uma pressão, o pessoal tá chegando. Pessoal, depois, quando estiver faltando uns 5 minutos, vocês me falem, me lembrem, que aí eu faço a chamada, tá? Por gentileza, por favor. Ó, então eu tenho pressão desse lado e tenho a pressão desse outro lado. Na horizontal, olha aqui, as pressões são iguais. E o que é a pressão? Força pela área. Então, as pressões nas horizontais aqui desse corpo, elas são anuladas. A pressão eu só vou ter aonde? Na vertical. Por quê? Conforme esse objeto está mais fundo e vai afundando, o que acontece com a pressão sobre ele? Aumenta, porque a quantidade de líquido aumenta. Então, a pressão aqui, gente, ó, ela é variável somente na vertical. Eu não faço cálculo de pressão na horizontal. Então, prestem bem atenção. Presta atenção. Olha para a professora. Você não está vendo a professora, eu estou vendo só slide, professora. Presta atenção. Falou de pressão em um líquido, dentro de um líquido, ou força dentro de um líquido, não interessa. Eu só tenho na vertical, eu não tenho na horizontal, porque elas se anulam. O que a gente aprendeu? Dentro de um líquido, deixa eu interromper aqui, eu tenho que escrever, ó. Dentro de um líquido, e eu vou trocar de câmera, senão vocês ficam olhando só papel, gente, é muito chato. Dentro de um líquido, a pressão de um líquido ela é calculada pela densidade do líquido. Então, quanto mais denso é o meu líquido, quanto mais denso é o meu líquido, maior essa pressão. Depende da altura e depende da aceleração da gravidade. Então, a variação de pressão 1 menos pressão 2 dá variação de pressão. Deixa eu colocar agora, para vocês entenderem. Não precisa fazer isso, gente, mas eu acho interessante entender o processo das coisas. E por que eu acho interessante? Às vezes fico nessa demonstração, fico falando, porque às vezes o Enem ou outro vestibular, eles vão cobrar de vocês algumas teorias, alguns conceitos. E dependendo do conceito que você aprender, gente, da forma que você aprende, você não precisa ficar resolvendo em questão que dá para você resolver sem precisar de cálculo, tá? Aí, Gabriela, tá linda a sua foto. Oi, linda, tá muito bonita. Muito com hibisco do lado. Meu Deus do céu, eu tive que desinstalar o negócio para instalar de novo para conseguir colocar essa foto. Ficou show. É um hibisco lindo do lado, muito lindo. Bora lá, você tirou minha atenção. Eu tenho que pressão de um líquido, que a gente acabou de ver lá na lei de Stevens, que é quando fala pressão de líquido, é a lei de Stevens. DGH. Nós fizemos exercícios com isso aqui. Ah, professora, mas daí, ó, agora eu pego um objeto e tem um objeto lá, coloca esse objeto, as pressões aqui se anulam, só tá falando que a pressão só
Na vertical que eu tenho. Eu não tenho pressão na horizontal, porque elas se anulam. Agora eu vou analisar não pressão, eu vou analisar força. A força atuando sobre um objeto dentro do líquido. Porque o que acontece quando vocês adentram na água? Vai lá, deixa eu conversar com vocês. A água sobe? Sim, mas além da água subir, tem um deslocamento do líquido, mas além do deslocamento, vocês percebem seu corpo o quê? Mais Leve. leve. E não é à toa. Por quê? Porque o líquido, ele faz sobre você uma força. Quem é essa força desse líquido? Como é que chama essa força? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, além da pressão, existe também essa força. Porque, professora, quando eu vou adentro uma piscina, eu percebo o meu corpo muito mais leve. Por isso que até os médicos, eles indicam para quem tem problema nas articulações fazer hidroginástica, porque o corpo fica mais leve. Mas por que o corpo fica mais leve? Vamos pensar em força. O que é pressão? Força pela área. Eu não quero pensar em pressão, quero pensar na força. Eu quero pensar nesse processo, professor, do meu corpo ficar mais leve quando eu adentro a água. Isso aqui está dividindo, vai para lá multiplicando. Altura vezes área vai dar quem? Volume. Altura vezes a área. Altura vezes a área vai dar quem? Volume. A Júlia. Daqui a pouco eu faço chamada. Faltando 5 minutos eu faço chamada, tá, gente? Ó. Então, a altura vezes a área me dá volume. Qual o volume? Isso é quem? Isso é uma força. Como é que chama essa força? Empuxo. E você, quem é de Várzea Grande aí? Quem é de Várzea Grande? Quem é de Várzea Grande? Fala para mim. Quem é de Várzea? Tem alguém, algum aluno daqui, do primeiro B, que é de Várzea Grande? Não? Ninguém é de Várzea Grande? Todo mundo de Cuiabá? Acho que o Brandon é de Várzea Grande, mas acho que não tá. Ah, verdade. Então você vai lembrar de Várzea Grande. Falou da palavra. Ai, Júlia, linda! Ó. Aqui. Então você vai lembrar, quando falar a palavra empuxo, você vai lembrar de Várzea Grande. Você vai falar assim, empuxo, DVG. Da onde que o empuxo é? DVG. Densidade, volume, aceleração da gravidade. Da onde que é o empuxo? Ele é DVG. Da onde que é o empuxo? DVG. Deixa eu voltar lá. Não vou esquecer mais. Da onde que ele é? Respondam para mim. De Várzea Grande. DVG. Aí você fala DVG. Que aí você vai lembrar D, densidade, V, volume e G, aceleração da gravidade. Ó. Tirando esse negocinho aqui, indo mais para frente. Ó lá. Da onde que é o empuxo? Ele é DVG. DVG. Pronto, não esquece mais. DVG. Aí eu coloquei o conceito, gente. E como o meu trabalho do mestrado é em cima de empuxo ou teorema de Arquimedes, eu peguei da minha dissertação, tá? Isso aqui. O que é o empuxo? Ou o princípio de Arquimedes. Então, ele tanto pode ser chamado de empuxo. O correto não é princípio, é teorema, tá? Teorema de Arquimedes. Quando um corpo, aí vem a teoria, quando um corpo está totalmente ou parcialmente imerso em um fluido, e aí quando ele fala fluido, gente, pode ser tanto água quanto gás. Então, esse princípio, esse teorema de Arquimedes, esse empuxo, essa fórmula aqui serve tanto para líquido quanto para gás. Porque aqui, quando ele fala um fluido, gente, é um líquido ou um gás. O fluido exerce sobre o corpo uma força de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo, denominado empuxo. Professora, não entendi. Ó, deixa eu mostrar a cara, deixa eu explicar para você.
Então, quando você está dentro da água, você percebe ali, é claro que você não está no fundo da água. Gente, se o objeto ou o corpo ele encostar no fundo, aí essa força não é mais para cima, tá? Aí depois eu vou entrar em detalhes, porque normalmente não é se falado a respeito disso. Mas normalmente essa força, ela é o quê? Essa força, ela é vertical e para cima. Essa força do princípio do teorema de Arquimedes. Então, se eu vou para dentro da água, o que acontece? Eu tenho a força, é claro, eu tenho a força peso para baixo, mas o líquido vai exercer uma força para cima. É claro, se eu não encostar no fundo da piscina. Se eu estiver fora do fundo da piscina, o líquido vai exercer uma força para cima. E como é que chama essa força? Empuxo. E essa força, ela é igualzinha ao volume do líquido deslocado. O que é isso? Se eu tenho... Aí era para me separar. Eu sabia que eu estava esquecendo. Tinha aqui a minha água. E aqui, tá vendo aqui o volume da minha água? Eu não vou fazer isso, me quer minha água de beber. Peraí, vou fazer. Vou pegar um copo. Pinheirinho, pega um copo aí para mim, transparente, branco, por gentileza. Meu marido acabou de chegar, deixa eu aproveitar. Aí serve também, né? Ajudar a professora. Ó, peraí, tá chegando, que eu vou jogar a borracha dentro. Aham. Era para me reservar, para eu reservar e eu não reservei. Ó, tá aqui meu copo transparente. Não, vou colocar primeiro. Coloca esse aqui, um pouquinho de água. Aí eu vou jogar a borracha aqui dentro. Ó, joguei a borracha. O que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Aquele quantitativo que aumentou, porque anteriormente estava mais ou menos aqui, ó, Gili. Peraí, vamos fazer as coisas direito. Vou marcar. Marquei em vermelho. Ó lá, em vermelho. Aí. Ai, Deus, você vai para lá, vai para cá. Tá aqui. Aonde está o nível da minha água? Agora, colocando a borracha. Alguém tem coragem de tomar? Eu tenho. Deixa eu marcar. Ó. Aí, tá vendo? É porque eu tô segurando torto, mas aqui tenho dois risquinhos. Esse risquinho aqui e o segundo. Ai, gente, coordenar dedo e... Ó, esse primeiro e esse segundo aqui. Tá vendo que esse quantitativo aqui, que é mais ou menos isso aqui, ó, corresponde ao volume deslocado por quem? Por esse líquido. Então, se eu pegar esse volume deslocado aqui, ó, e colocar na minha fórmula, corresponde exatamente à força do princípio de Arquimedes. Além disso, já pensou um professor de matemática? Gente, isso aqui é muito 10 para usar na matemática. Se o professor de matemática, imagina o professor Luciano, a professora Tiziane, chegar para vocês e falar assim: eu quero que vocês calculem. Deixa eu pegar um objeto mais assim, mais estranho. Aí não tenho não. Mas eu quero que vocês calculem o volume. Espera aí. Ai, já sei. Imagine Tiziano e Luciano falar: eu quero que vocês calculem o volume. Eu quero saber exatamente o volume dessa espiral. E agora, José, o que você iria fazer? Você tem aqui, tem demarcado, você coloca o objeto lá, ó. O quanto deslocou aqui do meu volume da minha água é exatamente o volume do objeto. Não é bonito isso, gente? Não é legal? Gostaram? Gostaram de aprender isso? Ou não? Eu fico na empolgação, eu fico assim falando. Aí, deixa eu falar para vocês o seguinte. Então, quando eu falar em empuxo, ela é uma força que acontece tanto dentro da água, dos líquidos em geral, ou também no gás. Não tem aquele... Ah, deixa eu mostrar para vocês, que eu acho que eu separei aqui do filme. Já viram aquele filme que tem aquele senhorzinho com os balãozinhos? Todo mundo acho que já viu. Até eu já vi, gente. Eu Sim, professora.
Eu que sou a tapada, não assisto. E aquele filme eu não assisti. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Ó. Ah, tá. Outra coisa. Isso aqui é bem legal. Deixa eu conversar com vocês, que no seu livro não tem. Isso aqui é muito legal. Quando eu coloco um objeto, e esse objeto ele fica lá, mas ele fica exatamente no meio do líquido, eu joguei o objeto não afundou e nem flutuou, ele ficou no meio. Ou seja, a força do princípio do teorema de Arquimedes, o empuxo, ela é igual à força-peso. Agora, se eu colocar um objeto e ele descer acelerando, ó, ele desce acelerando, ele cai, ele afunda, significa que a força-peso é maior do que do empuxo. Agora, se eu jogo um objeto e esse objeto, ao invés de ele afundar, ele sobe acelerando, significa que a força do teorema de Arquimedes ou do empuxo é maior do que a força-peso. Então, essa aqui ó, é muito interessante. Se puder tirar print, dentro das coisas interessantes que eu estou trazendo para vocês, que não tem no seu livro, isso aqui não tem no seu livro, isso aqui é muito interessante. Tira print aí. Ou então, vou deixar o slide lá para vocês. Vou deixar, tá? Não vou esquecer, vou deixar o slide. Ó. Aí a casinha, gente, que legal. Então, naquele filme... Professora, não mostra esse filme, eu choro toda vez. Não vou mostrar o filme, não, só uma foto. Não, é que eu lembrei da foto já, professora, já. Mas o que acontece? Aquele filme, ó. Deixa eu interromper, deixa eu falar. Por quê? Porque é muito legal, fisicamente ele está correto. Tinha uma propaganda da Vivo, eu ia trazer essa propaganda da Vivo, eu falei assim, mas não vou trazer essa propaganda, porque eu vou enfatizar o que é errado. Enfatizar o que é errado não é bom, vou enfatizar o que é correto, para ficar na sua mente. Há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, tinha uma propaganda da Vivo, isso. Eles pegavam um ursinho e pegavam esse ursinho e colocavam um balãozinho, gente, e esse balãozinho ia para o espaço, com o ursinho. Então, para romper a força gravitacional, você precisa assim, de uma velocidade, uma aceleração muito maior. Então, você precisa de uma certa quantidade maior de energia. Outra coisa, o que vai acontecer com esse balão? A criança está lá com a criança, dá um balãozinho para a criança, ela fica toda feliz com o balãozinho, tá lá segurando. Ai, ai. Venho e pá, bate na mão, o balãozinho fazendo. O balãozinho vai subindo. Por quê? Quem que empurra esse balãozinho para cima? Tem a força-peso, que puxa esse objeto para o seu centro, puxa para baixo, mas a força do princípio do teorema de Arquimedes, o empuxo, ele faz, é uma força que impulsiona esse objeto para cima. Então, o que faz aquele objeto? Ah, professora, tem a ver com a densidade, tem a ver com a densidade, mas aqui a gente não está discutindo densidade, a gente está discutindo força. Então, aquele objeto, ele é impulsionado para cima devido a essa força chamada empuxo. Só que vai subindo, 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 subindo. De repente, a força do empuxo é igual à força de quem? Igual à força-peso. Se a força de empuxo é igual à força-peso, o que vai acontecer? Eu não tenho mais aceleração. O meu objeto não vai subir nem descer. Ele vai andar como? Na horizontal. Então, aquela casa... Gente, é show de bola. Show de bola. Eu até ia pegar uns experimentos. Tem até aquele que vive fazendo saltos, enormes saltos. Como que chama? Do ID? Ai, eu esqueci o nome dele, gente. Eu estava pesquisando para mostrar para vocês. Depois eu resolvi não colocar, porque era um vídeo bem extenso. Mas ele coloca os balãozinhos, pega uma casinha, coloca os balãozinhos. E daí o que acontece? Aquela casinha ela vai subindo, 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 porque a força de empuxo é maior do que a força-peso. Na hora que a força-peso se iguala à força de empuxo, ele não mais sobe nem desce. Ele começa a andar só nas laterais, só na horizontal. Então, aquele filme, por que eu falo que ele é fisicamente assim, perfeito? Fala. Dependendo de onde que a gente está na atmosfera, a força peso vai ser maior ou menor?
Porque depende, sim, depende da densidade daquele gás. Então, se eu tenho um gás mais rarefeito, menos rarefeito, também depende. Sim. Aí tem outras coisas também que influenciam, tá? Eu só estou analisando só a força de empuxo, mas tem as correntes também, né? As correntes estão vendo lá, estão vendo com o professor Beneboy, estudaram condução, convecção e radiação, não estudaram? Estudaram Sim. isso? Sim, sim. Aí, porque não tem aquela ultra leve, gente? Por que ele consegue sobrevoar? Por conta dessas correntes de convecção. O que é corrente de convecção? É um deslocamento de massa. Aí esse deslocamento de ar é que faz com que eu tenha movimento daqueles instrumentos voadores, vamos chamar assim, instrumentos voadores. É muito interessante. Então, o que acontece? Por que eu falo que aquele filme ele é fisicamente perfeito, perfeito? Porque o senhorzinho, ele pega, coloca aquele monte de balão e ele começa a subir, 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 subir. De repente, em um determinado ponto do filme, a casinha não sobe mais. Ele fica andando só na horizontal, fica só controlando na horizontal. Vocês lembram? Quem assistiu? Todo mundo assistiu, não lembra disso? Professora. Não era isso? É só na Uhum. horizontal. Por quê? Aí, quando você assistir aquele filme de novo, você vai lembrar: opa, empuxo é igual a força-peso. Porque eu não tenho mais deslocamento na vertical, eu só tenho deslocamento na horizontal. Porque as forças, quando eu somar a força para baixo mais a força para cima vai dar quanto? Zero. Então, não tem deslocamento na vertical mais. Então, aí, professora, então quando eu solto um balão, o que acontece com aquele balão? Aquele balão vai para o espaço? Não, meu querido. Aquele balão vai subindo, 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 chega a um determinado ponto, a força de empuxo é igual à força-peso, aquele balão não mais vai subir, ele só vai andar onde? Na horizontal. E por conta da radiação e outros fatores, ele vai se desgastando e vai murchando até cair de volta à Terra. E às vezes tem criancinha que fala assim, ai, foi pro céu! Foi pro céu, não. Foi pro espaço. Igual o bonequinho lá que eles colocam. Gente, não vai pro espaço. Não tem condição de colocar um ursinho numa caixinha com um balãozinho desse tamaninho assim e chegar no espaço. Loucura aquilo. Gente, toda vez que eu assistia aquela propaganda, vontade que eu tinha, eu falava assim, gente, não acredito. Como que coloca um negócio desse? Fisicamente não existe, não pode. Então dá para vocês discutirem algumas coisas. Ah, tá. Aí na hora que eu fizer a chamada, vocês me lembram. Deixa eu voltar lá. Tá vendo que você... Até um filme você entende melhor. Olha pra você ver onde a física é linda. Olha lá, voltando. Vai, Sônia. Ai, acho que eu não coloquei. Não coloquei, não. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar, não coloquei o vídeo, não. Deixa eu interromper. Mas até aqui todo mundo entendeu? Todos entenderam? O que é essa força do princípio do teorema de... Eu falo princípio, não é princípio, gente. O teorema de Arquimedes, o empuxo, entendeu? Aí, quando falar empuxo, você tem que lembrar de quem? Da onde que ele veio? DVG. E é uma força que ela é, geralmente, ela é apontada para onde? Para cima. Professora, se eu tenho um líquido lá e eu chegar no fundo, coloco o objeto fica exatamente no fundo aqui. Aí a força, o empuxo não mais será para cima, viu, gente? Aí será para baixo, muda o sentido. Mas é caso, assim, muito raro. Eles não vão cobrar isso de vocês, vão cobrar o que está realmente no livro. O que eu estou falando para você é o que não está no livro, tá? Tudo bem? Deixa eu fazer a chamada e já pego. Aí ficou, não é fácil, gente? Não é gostoso? Aí eu assumo que eu fico bestiada. Ai, bestiada, existe bestiada? Não vi. Eu fico besta, porque eu estudei tanto sobre isso, gente. Eu estudei até a pressão dentro do interior de um pneu. Qual era o valor dessa pressão? Vocês têm que entender. Quanto que vale 10 a quinta Pascal? Até isso eu estudei. Olha lá. Deixa eu fazer a chamada. Aí... Ai, não tá aqui. Deixa eu colocar lá. Aí já peguem, faça o seguinte, vão lá na página 15 para a gente resolver alguns exercícios. Só vou confirmar aqui. É muito legal, eu gosto muito desse assunto.
Sou suspeita. Ó, Andriel tá aí, Ana também tá, Arthur também tá, meu querido? Tá, né? Oi, 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 chamada! Oi, acorda aí, tá chegando ao fim da nossa aula. Arthur? Não está. E faltou mesmo, gente. Brando também faltou, Gabriela Quintão tá aí, Gabriela Vitória também tá. Guilherme também tá, né? Presente. Aí, Gustavo faltou mesmo, né? Gustavo. Aí, quem mais? Luiz Felipe também faltou mesmo? Sim? E Maria Eduarda também faltou. Então, continua, são as mesmas pessoas. Bora lá. Pega lá o seu livro, rapidão, na página 15. Página 15. Pega na página 15. Ai, muito bom. São duas coisas que me fascinam. Hidrostática e termodinâmica. Gente, eu amo termodinâmica. Amo termodinâmica. Prontinho? Vou colocar aqui para a gente ler. Ó, e vamos começar assim? Só para vocês verem o grau. Olha o grau. Esse exercício aqui, gente, eu não vou... Eu pensei, eu não concordo com esse exercício. Fazer um exercício que eu não concordo com o conceito, que esse conceito aqui vai confundir a cabeça de vocês. O que vocês vão fazer? Escrever não nesse exercício, tá? Pelo amor de Deus, esse exercício aqui não. Tá? Ainda mais na área que eu fiz o meu mestrado, gente, não vou admitir não, tá? Aqui. Pega aí. Com uma prensa hidráulica. Opa! O que ele falou com a palavra-chave? Prensa hidráulica. O que você vai fazer? Olha o que você vai escrever no exercício. Vamos fazer o exercício 3, tá? Exercício 3, página 15. Ele falou prensa hidráulica. Se ele falou essa palavra, você vai colocar F de 1 sobre A1, F de 2 sobre A2. Então, a palavra-chave, prensa hidráulica, macaco hidráulico, você vai usar o quê? Princípio de Pascal. Vou tirar aqui. Ó, princípio de Pascal. Ah, que lindo. Aí ele fala assim, um automóvel, aí eu vou anotando aqui, o automóvel possui uma massa, gente, olha lá, 1.000 quilogramas. Aí ele coloca assim, em um local onde a aceleração da gravidade, aí ele dá a aceleração da gravidade, é igual a 10 metros por segundo. Eu tô lendo com vocês e estou escrevendo aqui os dados, ó, tá vendo? Junto com vocês. Sabendo que o êmbolo, o que é êmbolo? É o que vai movimentar, tá vendo essa parte aqui, ó? Esse negocinho aqui, ó, que é igual injeção, eu aperto a injeção, eu tinha uma injeção aqui enorme, depois eu cato para vocês. Mas essa parte aqui, ó, que eu empurro e ela vai se mover, isso é chamado de êmbolo, tá? Depois eu pego. Ai, que droga, por que eu não peguei? Ó. Aí ele coloca lá, sabendo que a parte maior, a área maior, possui 2.000 centímetros quadrados. E a área menor, eu vou ter que colocar assim, gente, não estou enxergando. 10 centímetros quadrados. Aí ele pergunta, a força necessária para o automóvel seja erguido. Qual é a força necessária para que o automóvel seja erguido? Força necessária para erguer esse automóvel. Então, eu tenho a seguinte situação. Coloca aqui. Rapidão aqui. Aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho outra área. É meu êmbolo. Aqui desse outro lado, eu vou ter o automóvel.
Tá tudo bem aí? Tá todo mundo aí comigo? Fala que sim, vocês estão Sim. quietinhos hoje. Oi, meus queridos, vocês não estão perguntando muito. Tô sentindo falta. Ou tá entendendo tudo, ou tô meio assim, ó. Ai, meu Deus. Ó. Então, eu tenho uma força aqui e tenho uma força aqui, que é F, tá? Ó. Qual é? Então, eu vou escrever, vou chamar aqui F1 e aqui F2. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Quem é F1? Gente, ele deu a massa e ele deu a aceleração da gravidade. Por quê? Que força que eu vou utilizar aqui? A força peso. Massa vezes aceleração da gravidade. Então, 1000 vezes 10. Qual é essa... Aqui, a do lado mais... Desculpa, gente. É do lado... É do lado maior. Ei, Sônia. Ei, Sônia. Aqui é do lado maior, tá, gente? Troquei. Aqui, qual é a área? Se é para erguer o automóvel, é a área maior. Troquei, tá? Vocês estão percebendo? Quer que eu volte aqui? Coloca bonitinho. Ai, gente, ficou feio. Acho que não precisa. Precisa não, mas vocês entenderam? Eu só troquei de... Eu falei de um lado, mas mostrei, coloquei aqui na fórmula outro. Mas aqui é massa, é desse lado aqui, ó, maior. Aqui ele está erguendo o automóvel, então eu tenho a massa do automóvel e a aceleração da gravidade, e daí vai dar a força aqui. Aqui é F2 e aqui 1. Pronto. Aí ficou feio, não gosto assim, não. Ó, aqui 2, aqui 1. Aqui a área de 2, 2000. Igual. F1 não tem. Quem é a área de 1? 10. Mas ficou fácil, ó. Acho que eu tô olhando o horário, gente. Vai dando horário, eu fico aflita, com medo de... Tem aluno já fala, professora, tá na hora. Ó, a metade de 10... Vou deixar limpo, tá? Porque tá feio demais. Isso aqui, passo para lá, multiplicando. F será igual a 10 vezes 10 dividido por 2. Isso vai dar quanto? 20 dividido por 2. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2. 10. 10. Tá certinho? Fiz tudo certinho, gente? 10 mil, 2.000. 2.000 vezes 10. Coloquei tudo certo, todos os dados? Não, peraí, deixa eu fazer bonitinho, tá certo? Não. Aqui, 10 vezes 10, 100. Ó, oi, Sônia. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, não é 10 dividido por 2. Aqui vai dar 5, 5 vezes 2, 5 vezes... Ai, 5 vezes 10, 5... Eu fico apavorada, gente. Porque tá vendo que o tempo tá acabando, aí, ó, andando um negócio. Todo mundo entendeu o que a professora Sônia fez aqui? Ó, sim, passei isso aqui para lá, ó. Isso aqui tava dividindo, e para cá multiplicando. Vai ficar 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. Então, a força necessária para erguer esse carro aqui, ó, que tem um peso, gente, ó, de 10.000 newtons. Eu só preciso de 50 newtons desse lado aqui, eu preciso de 50 newtons desse lado para mover 10.000 newtons do outro lado. Olha que coisa mais chique. Entenderam? Fala comigo. Sim, Eu professora. acho que sim. Ah, o João Luiz está com presença sim. Tá? Perguntaram aqui, tá com presença sim. Professora, Oi. Tá com você alguma dúvida? pode mostrar aquele papel do princípio de Pascal só para tirar uma foto?
Uau! O princípio de Pascal? É, aquele Aqui, com os desenhinhos. Não, no slide? não é no slide, é o que você desenhou, que você estava explicando. Ah, peraí. Esse aqui, Esse. tá. Mas ficou... Gente, se vocês não entenderam o exercício, se eu ficou meio confuso, eu faço na próxima aula de novo. Ficou tudo ok? Tem alguma dúvida? Fala com a professora. Tudo ok. Então tá. Eu não tenho dúvida não, professora. Ah, então tá. Ó, Professora, eu não tenho dúvida não, professora. Posso comer? tá bom. Posso... Tirou foto já, minha linda? Sim. Tá. Pô, peraí, só vou me despedir de vocês. É porque eu fico... Gente, vai dando assim o final que eu quero aproveitar. Eu já me embolo. Eu fico preocupada. Ó, beijos. Aí na próxima aula eu termino de fazer esse exercício com vocês. E daí eu vou falar a respeito do comportamento anômalo da água, tá? Fala com o professor Benigor, pode deixar com o comportamento anômalo da água, eu falo. Tá? Tá? Tudo bem? Beijos grandes, então. Tchau, 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 meus lindos. professora. Tchau, Tchau, professora. Tchau, tchau. Da briga Tchau. de Thiago, de Gabriela. Meu Deus do céu, já tô sentindo falta dessas conversas. Tchau, tchau, almoço. Quando a gente voltar, tem muita coisa em dia para colocar, hein? Tchau.